Você já ouviu que dá para trabalhar apenas 4 horas por dia e faturar alto? Bom, isso parece um sonho, né? Mas a verdade é que ninguém te conta, vai te surpreender e isso pode até às vezes te frustrar um pouco sobre essa realidade. Será que é realmente possível viver no seu próprio ritmo, sem precisar trabalhar um dia inteiro, sem se matar de trabalhar e ainda assim conquistar resultados? Ou será que isso é só mais uma das lendas do marketing digital? É isso que eu vou te revelar aqui nesse vídeo. Mas antes de revelar isso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael e aqui nesse canal eu te mostro como construir o seu One Person Business, o negócio de uma pessoa só, para que você possa viver a verdadeira liberdade que o digital proporciona. Então já quero te pedir logo de início para você deixar o like aqui nesse vídeo. É o like de confiança. Se no final do vídeo você não gostar do conteúdo, você tira o like que você deixou. Mas muito provavelmente o que eu vou te mostrar aqui vai te surpreender sobre trabalhar apenas 4 horas por dia. Toda essa lenda das 4 horas começou com o Tim Ferriss. Ele escreveu um livro chamado Como Trabalhar 4 Horas por Semana, algo desse tipo, o título do livro. E ao longo do livro, ele vai te surpreendendo com o que ele vai contando, né? Ele conta o antes dele de trabalho, tinha uma vida de hard work nos Estados Unidos, e depois quando ele foi descobrindo um novo modo de trabalhar. E a lógica que o Tim Ferriss apresenta ao longo de todo o livro não é uma lógica de trabalhar sem esforço. A lógica que o Tim Ferriss nos apresenta é uma lógica de trabalhar de maneira inteligente. É uma lógica onde você vai ter um trabalho muito mais focado em eficiência, ou seja, grandes resultados com menor esforço, e também muito mais focado em automação. Não significa que você não vai se esforçar, mas você precisa se esforçar naquilo que realmente gera resultado, na lógica do 80-20, onde 20% do seu esforço equivale a 80% do seu resultado. Se você se concentrar nessa lógica aqui e dedicar o seu esforço para 20%, todos os 80% você consegue automatizar ou terceirizar ou delegar. E era justamente sobre isso que o Tim Ferriss falava no livro dele. Mas as pessoas deturparam a ideia e começaram a criar uma fantasia de que você não ia precisar trabalhar muito, você não ia precisar ter esforço nenhum se você viesse para o digital. Acontece que quando você começa no digital, você descobre que não é assim que as coisas funcionam por aqui. E se não é assim que as coisas funcionam, o que realmente significa esse tal de trabalhar 4 horas por dia? Bom, trabalhar 4 horas por dia significa que você vai precisar ter muito mais foco na eficiência. Sua produtividade vai ter que ser muito maior nesse curto espaço de tempo, porque você vai dedicar mais energia, vai ficar mais focado em um curto espaço de tempo. Você vai precisar fazer essas 4 horas valerem as 12 horas que você já tinha na sua rotina de trabalho. Eu tinha essa rotina de trabalho, de trabalhar 12, 14 horas, mas quando eu decidi viver pelo mundo para conseguir conquistar, viver a verdadeira liberdade que o digital proporciona, eu percebi que eu precisava focar muito bem e organizar as minhas rotinas para que o meu foco fosse totalmente na eficiência, que eu pudesse fazer os trabalhos durante essas 4 horas, o trabalho durante essas 4 horas valer a pena, fazer valer ele as 12 horas que eu trabalhava anteriormente. Uma outra coisa que foi importantíssima foi o trabalho inteligente, é o que eu chamo de método TIA, trabalho inteligente aplicado. Não é sobre fazer menos, é sobre fazer muito melhor. É sobre você direcionar a sua energia de uma maneira muito mais assertiva e sempre estar focado na alta produtividade, na geração de alto valor e não nas pequenas tarefinhas, nos pequenos detalhes que no final não geram lá esse resultado todo e são apenas floreios que vão colocando na nossa cabeça que são importantes. Uma outra coisa muito importante para quem quer trabalhar essas 4 horas por dia e tem esse objetivo de vida é entender que o foco tem que ser no processo e no sistema automatizado. Quando você cria funis onde os seus clientes vão entrando por diversas, os leads, a audiência vai podendo entrar por diversos canais diferentes nos seus funis. Depois você consegue delegar algumas tarefas que são menos
executadas diretamente por você, que outras pessoas podem executar, e aí você contrata serviços terceirizados para isso, delega isso, e o principal, você precisa aprender a reutilizar conteúdos. Um conteúdo que eu faço se torna um e-mail, se torna cortes para o Instagram, cortes para o TikTok, se torna temas de aulas para os meus alunos. Então você precisa saber fazer esse reaproveitamento de conteúdos de uma maneira muito mais assertiva quando você quer trabalhar menos tempo, mas dedicando o seu esforço de uma maneira assertiva nessas 4 horas. Agora, o que ninguém te conta sobre trabalhar essas 4 horas é que no começo provavelmente você vai trabalhar muito mais. Muito provavelmente você vai fazer como a maior parte das pessoas que começam no digital. Vai ter que conciliar a sua rotina de trabalho com a sua rotina no digital. E só 4 horas não vai dar certo se você quiser realmente ter resultados aqui. Você vai precisar abdicar de finais de semanas, de feriados, de noites, de madrugadas, para conseguir entregar e gerar todo o valor que você quer gerar por aqui. Essa promessa de riqueza rápida e sem esforço é uma das balelas do mercado digital. Não, aqui você vai precisar se esforçar, se dedicar, e nem tudo acontece muito rápido, mas de uma hora para outra as coisas deslancham e parece que a sua vida se transforma por completo. Afinal, eu não sei de outro modo que você conseguiria alcançar uma audiência que pode estar em qualquer canto do mundo, trabalhando de qualquer lugar e ainda assim conquistar grandes resultados. Para você ter um exemplo, esse vídeo que eu estou te gravando agora, eu estou gravando em Ha Long Bay. Eu estou na região norte já do Vietnã. Aqui é uma das baías mais famosas do Vietnã. Com certeza você já deve ter visto isso em algum vídeo no TikTok, no Instagram ou nos shorts dos Reels. É um lugar sensacional e maravilhoso e teve uma colonização francesa, então você pode ver pelas construções aqui que tem uma influência francesa muito forte na região. E tudo isso só é possível porque eu aplico de uma maneira inteligente tudo isso que eu estou falando sobre o digital. Eu consigo viver o lugar e manter a minha rotina de trabalhar de modo focado 4 horas por dia e depois manter o resto do meu dia para que eu possa conhecer e viver cada lugar do mundo em que eu visito. Um outro ponto que você tem que pensar é que se você quiser trabalhar só 4 horas por dia, você vai precisar pensar em um modelo de negócio escalável. Esse serviço one-on-one, 1 a 1 que muita gente oferece, ele vai exigir muito mais tempo. Então, se você for ofertar esse tipo de serviço, você vai precisar cobrar mais caro. E aí, para isso, você precisa definir o seu cliente premium. Eu, por exemplo, defini o meu cliente premium. O meu cliente premium são e-commerces que faturam já na casa dos milhões, que investem pelo menos R$100 mil todos os meses em anúncios online e por isso eu cobro um valor muito mais alto desses e-commerce, porque para que eu possa fazer a gestão de tráfego deles, eu preciso dedicar mais tempo. E aí, para mim, eu já sei dizer não para um monte de outros e-commerces, para um monte de outras pessoas que vão me buscando para que eu possa fazer os anúncios online para essas pessoas, porque elas ainda não conseguem ter capacidade de investimento suficiente para que elas tenham retorno sobre o investimento, porque eu sei o preço que eu vou cobrar. Para que elas possam ter o retorno sobre esse investimento, vai ser necessário que elas consigam faturar muito mais alto. E sem investir os R$100 mil, muito provavelmente essa pessoa não vai conseguir ter o retorno no investimento. E aí é por isso que você precisa aprender a dizer não. Quando você vai priorizar o seu trabalho para que o seu esforço seja direcionado em 4 horas, você vai precisar dizer não para um monte de outras coisas. Eu digo não para clientes que hoje em gestão de tráfego não têm uma capacidade de investimento maior, mas eu digo sim se esses clientes quiserem uma consultoria de gestão em vendas. Isso eu consigo organizar para eles no 1 a 1, porque vai demandar um tempo menor para mim, já que eu consigo fazer essa análise com expertise toda que eu já tenho hoje de mercado. Você precisa olhar no seu caso também, qual é o não que você precisa dizer hoje para que você possa crescer ainda mais e ter mais tempo livre. Porque não significa que você está dizendo sim para todo mundo que você vai continuar crescendo ou mais, que você continua saudável no seu negócio.
E se você quer começar a trabalhar 4 horas por dia e ter a verdadeira liberdade, né, viver essa verdadeira liberdade que o digital proporciona, eu vou te dar aqui um passo a passo que você precisa seguir. A primeira coisa que você vai precisar fazer é pensar em um modelo de negócio digital que tenha capacidade de funcionar mesmo sem você o tempo todo. Eu estou falando de você criar um funil de vendas, de ter um programa de mentoria, onde você atenda essas pessoas num grupo do WhatsApp e tem encontros semanais ou quinzenais. Eu estou falando de você criar cursos online, onde você pode vender as gravações para as pessoas, PDFs, esse tipo de material em que você não precisa estar o tempo todo diante das pessoas, como um professor precisa estar diante da sua turma de alunos, de 50, 60 alunos ali. Você também precisa começar a aplicar o método TIA, trabalho inteligente aplicado. Elimina de uma vez por todas as tarefas irrelevantes que você tem. Corte o que não gera resultado. Às vezes a gente fica ali fazendo simplesmente por fazer. Não teria necessidade alguma de fazer alguma coisa. Mas como está no protocolo e alguém falou que precisava ser feito, você acaba fazendo. Às vezes aqueles 30 stories que você faz todos os dias não gera resultado nenhum. E se você fizesse 1 ou 2, gerava muito mais resultado. Às vezes aquele tanto de post que você está fazendo no seu perfil no Instagram não está valendo de nada e você poderia estar fazendo apenas 1 por semana e ter muito mais resultado. Talvez esse tanto de planilha que você preenche para falar eu sou uma pessoa organizada e controlada é só uma maneira de você falar que você está se ocupando em lugar de produzindo, que há uma diferença gigantesca nisso. Você também precisa começar a utilizar a tecnologia ao seu favor. As ferramentas de inteligência artificial hoje, elas já nos ajudam a promover respostas automáticas e aí você pode criar modelos de atendimento automáticos e você também precisa aprender a usar as automações para que possa disparar e-mails de maneira automática, para que as mensagens no WhatsApp sejam respondidas automáticas, para que sempre que um lead entrar em um funil seu, ele seja bem organizado dentro da sua automação. E claro, começa a focar naquilo que gera resultado. Atividades de vendas e de estratégia em vendas. Se você não associar suas estratégias de marketing para levar tudo para uma venda, que é o resultado final que nós estamos aqui em busca, dinheiro no bolso para você viver a liberdade, gerando resultado para outras pessoas, você vai estar perdendo o seu tempo e não vai conseguir trabalhar em apenas 4 horas por dia para viver essa verdadeira liberdade que o digital proporciona. E o terceiro passo que você precisa seguir é desenvolver uma rotina estratégica. Você não vai começar logo de cara trabalhando as suas 4 horas, mas você precisa dividir essa sua rotina, organizar uma semana onde você vai ter um dia de gravação de conteúdo, um momento onde você vai validar conteúdos que foram editados porque você já terceirizou essas tarefas, você vai precisar de momentos onde você vai dedicar tempo para escrever suas cartas de vendas, para produzir roteiros de conteúdo e principalmente para as rotinas de vendas. Não se esqueça, uma vez por semana pelo menos você vai precisar revisar todas as suas rotinas de vendas. Esse é o cerne, essa é a alma do seu negócio, de qualquer negócio por sinal. Então você precisa revisar suas rotinas de vendas pelo menos uma vez por semana. E agora que você já entendeu sobre essa história de trabalhar 4 horas por dia, você pode fazer 2 coisas. A primeira é continuar seguindo o que você já faz hoje, trabalhar 12, 14 horas e daqui uns dias ter um burnout. Ok, uma escolha. A segunda é você começar a desenvolver isso de uma maneira inteligente com o meu acompanhamento. E eu vou te acompanhar durante 14 dias de maneira gratuita. O que você precisa fazer é clicar no primeiro link que tem aqui na descrição desse vídeo e se cadastrar para o Passaporte da Liberdade. Um evento que vai acontecer do dia 1º a 14 de abril, em que eu vou te mostrar como que você pode construir essa liberdade, como que você vai construir o seu One Person Business através de tarefas. Vai ser um desafio diário para que você saia no final do 14º dia pronto para criar o seu One Person Business, trabalhar apenas 4 horas de qualquer lugar do mundo, vivendo a verdadeira liberdade que o digital proporciona. E peraí, não acabou não. Apareceu aqui na tela agora um vídeo do Método TIA, que é o trabalho inteligente aplicado. Já clica para assistir ele, que aí você vai entender melhor ainda como você vai conseguir trabalhar apenas 4 horas por dia. Bora nessa!